com a ideia de que essas universidades fizessem uma discussão sobre o projeto de lei. Você encaminhou o projeto de lei? Encaminhou. Como foi? Aí encaminhou sim. Sobre esse projeto de lei que prevê a presença de equipe multidisciplinar nas delegacias que fazem a abordagem do usuário de drogas. E aí, começou essa mobilização nas redes sociais para que cada universidade, do curso de teórico, começou pela TO, a gente tinha aqui até convidado os outros cursos para participar, mas que começou essa discussão pela TO para que a gente reunisse as relatorias das universidades para tirar um documento único para ser apresentado, sugerindo coisas ou, enfim, com relação a esse PL. E aí eu o Gabriel, né, ficou responsável pela relatoria e eu mais para essa parte para a gente mediar, tentar pensar um pouco sobre isso. E eu estava agora mesmo só fazendo assim uma ideia, né, assim, uma encenação de como seria. Então, né, estava usando o exemplo ainda, a pessoa é abordada na rua, o profissional da segurança vai levar para a delegacia e lá, além do delegado, além do agente, tem uma equipe que possa fazer uma abordagem. E aí nessa encenação, agora eu estou pensando de como que poderia, né, assim, eu fiquei pensando se é uma abordagem que é conjunta, se seria conjunto ou não com a gente, ou é uma coisa posterior, enfim, eu fiquei pensando um pouco, acho que a gente poderia. Vocês chegaram a ler o PL, que é curtinho, 3 páginas, 2 páginas. O que a gente poderia pensar para fazer? O que você pensou, Fabio? O que você leu como conselho? O que vocês acharam? Isso é uma discussão, né? A gente observou também, né? Até a equipe, eu acho que de álcool e droga, ela está bem fomentada com a TO, a gente consegue realmente colocar, assim, inserida nos CAPs, né? Agora com questões de luta e tudo, né? Mas assim, a gente tem que pensar realmente essa abordagem, né? Até a gente depois, futuramente, a gente virar uma resolução do nosso conselho, né? Tudo que a gente faz, a gente tem que realmente deixar escrito, deixar escrito todo mundo vendo. Ah, vem? Deve estar no trânsito e assim, como eu me perdi, ele deve estar se perdendo direito também. Né? Então eu acho que a gente realmente essa discussão é válida, né? Para que a gente possa depois deixar como resolução do nosso conselho. Né? Porque muita coisa nossa que deixa a desejar para a gente terminar de escrito. Eu acho que assim, um pouco da ideia dessa mobilização é nesse sentido de reunir essas informações para que vire, por exemplo, a resolução do conselho, para que, por exemplo, seja encaminhado para a Câmara como sugestão mesmo e aí acho que a gente assim, podia pensar um pouco, podia ficar tentar pensar um pouco assim em benefícios, né? Assim, como que a gente, né, como TO, acredita que tendo a presença de um profissional, sei lá, imaginar a nossa presença numa situação dessa, né? Que chega um usuário que é apreendido na rua, em qualquer lugar, e é encaminhado lá para ser, para receber a abordagem. A gente pode Acho que primeiro, como é feito isso hoje? Hoje eu não conheço, não sei como é feito hoje. Hoje, como é feita a abordagem? Se, por exemplo, você falou a abordagem na rua e é encaminhado para a delegacia. Quem faz essa abordagem é unicamente um policial, não tem outra pessoa capacitada para fazer isso. E eles não estão acompanhados por outros profissionais. E nem nessa resolução não conseguiram acompanhar. Não, aí a ideia é que seja, entendeu? A ideia é que mas aí, inclusive, na abordagem? Na rua? Não, na rua não. Seria na delegacia. Não seria questão de rua, você está lá na rua, né? Não. Porque assim, vamos só assim. Seria como uma delegacia especializada mesmo. É que tivesse na delegacia, na hora que chegar. Se tivesse aqui, é isso?
basicamente a gente tem dois cenários, dois contextos. Um é o contexto de segurança pública e de legislação, de lei, de tal. E você tem uma outra que é da esfera da saúde integral, social, que aí sempre todos os profissionais. E esses dois mundos, o grande problema é que assim, esses dois mundos não se conversam, não interagem. Isso é real. Né? No entanto, que quando em 2006 teve a nova lei de drogas, que não prevê a prisão do usuário, aquela história toda, teve que ser necessária uma grande capacitação em massa dos operadores do direito, da segurança pública, para entender a nova lei. Porque eles, ou seja, são eles que executam e eles mesmos não estavam capacitados, não tinham conhecimento sobre para poder. Né? E aí então fica esses dois mundos, tendo ações não integradas, e que isso agora, com essa ideia, era que de alguma forma se integrasse nessa perspectiva que seja, que é na recepção do usuário na delegacia. E aí, assim, é uma coisa totalmente nova, né? Totalmente. O que a gente tem, que isso é uma coisa importante, é assim, nos juizados, que é diferente da delegacia, eu tinha falado no começo do juizado, né? Os juizados especiais criminais, que são os juizados que julgam os crimes relacionados à droga. Então, o cara foi pego na delegacia é feito um boletim, tudo encaminha para o juizado. Esse juizado especial criminal, que pelo próprio nome especial, ele julga, não é um juizado geral, ele julga crimes de menor poder ofensivo, esqueci o nome correto, mas é mais ou menos isso. Ou crimes de menor periculosidade. Importe de drogas para consumo é categorizado como um crime de menor periculosidade. Portanto, ele é julgado nesse juizado especial criminal. Nesse juizado existe uma equipe multidisciplinar. Nesses juizados existem. Que é quando vai lá discutir, que é quando o juiz vai falar, menino, você vai fazer pena alternativa, você vai pintar muro, você vai lixar a carteira de escola de lá dentro, na época da nossa época tinha, mas você vai fazer outras coisas que não ser preso ou nada disso. Então, nesses juizados existem a equipe multidisciplinar, especialmente assistentes sociais. Então, a ideia é que, então, nessas etapas da parte da lei, do cumprimento da lei, que tem, então, na etapa da delegacia, a equipe multidisciplinar, incluindo o terapeuta profissional. Enfim, agora só essa profissão que fala. Agora, tem que pensar assim, tem que ver as duas visões, porque, como da segurança pública, eles têm uma visão punitiva, e se for colocar uma equipe de saúde e uma equipe multidisciplinar, vai ser, no caso, uma medida socioeducativa diferente. Mas se as duas equipes não começarem, se não tiverem o mesmo foco, eu acho que não vai muito certo. Porque a segurança pública tem esse viés de punição, de repressão. Tem que pensar que assim, como é um usuário de drogas, muitas vezes espera-se que ele vá até o serviço ou que ele atende a demanda. E muitas vezes ele não dá coisa. Através da segurança pública, ele pode não querer tratamento. Entendeu? E a segurança pública meio que forçar a ter um tratamento, porque é um tipo de penalidade para quem não venha a cometer o mesmo erro. É a própria visão diferente, por exemplo, nós enxergamos esses sujeitos de uma maneira diferente do que policiais, delegados, com processo de autonomia, atividades, enfim. E eu acho que essa visão vai ser um pouco diferente, mas eu acho que não inviabiliza o trabalho de nenhum dos contextos, mas eu acho que é necessário, antes de pensar essa visão, pensar em um momento de uma capacitação, tanto para a gente, que é um novo contexto, sei lá, a gente tem na saúde, na assistência social e agora na segurança pública, vai achar um novo contexto, e a gente também precisa ser capacitado em alguns conceitos, em algumas situações que a gente não domina. Né? E tanto eles, para a inserção dessa nova visão de ser humano, de um novo contexto, de novos profissionais, não só da terapia ocupacional, mas da enfermagem, da psicologia também. E eu acho que precisa ter uma etapa anterior à inserção deles dentro desse serviço, que seria mais ou menos essa capacitação. A gente precisa saber o que é o papel da psicologia dessa equipe. Porque a gente vai abrindo caminhos. É um novo espaço para unir. A gente tem que
sabem qual que é o papel da TO dentro dessa equipe especializada, né? Qual seria a estratégia, como é que a gente vai fazer qual é a abordagem que a gente vai utilizar, né? Individual, como é que é? Em equipe? Porque tem que pensar que a pessoa vai chegar lá provavelmente em pleno efeito de droga. Sim. E vai passar provavelmente pouco tempo. Pensar que Não vai passar, não passou o dia todo na delegacia, às vezes ele é preso na memória, ele é solto. Pois é, 2 horas. Depende. 2 horas. 2 horas. Mas assim, eu acho que no caso não vai ser uma intervenção que vai ser feita naquele momento. Eu acho que seria um planejamento de ações para a vida dele. Sim. Não deixa de ser intervenção. É a intervenção, mas não exatamente naquele momento que ele está sob efeito das drogas. Quando está sob o efeito das drogas, ele vai estar receptivo para um planejamento de. A intervenção profissional bem capacitada para. Tem que ver assim. Mas ele não dá para formar um vínculo com o paciente quando ele está em crise de qualquer Não pode ser formado, digamos, um modo terapêutico para uma pessoa que não quer realmente receber atendimento. E fazer isso só por protocolo, entendeu? Porque uma vez que um indivíduo é tirado da rua até a delegacia para esse tipo de trabalho, os policiais, assim, o setor de segurança pública, assim, vai querer um respaldo da equipe, entendeu? Que eles façam alguma coisa. Porque eles tiveram todo aquele trabalho, então eles têm que receber algum tipo de atendimento, tem que fazer algum plano. Mas se for fazer esse plano só por fazer, não for realmente aplicado, eu acho que é parte desse princípio de autonomia. Porque você traça um plano do sujeito desde que ele for. Nem sempre. Nem tem como estar, né? Na verdade, às vezes motivar alguém ao processo de tratamento é a tua intervenção. Uma das coisas que quando vocês falam, eu fico pensando, por exemplo, eu achei a grande dificuldade quando a gente fala teórica, qual é o objetivo dessa intervenção e as limitações, assim. Na verdade, a gente tem, por exemplo, receber um usuário, muitas vezes ele está sob efeito de alguma droga, já seja, por exemplo, uma droga que do ponto de vista clínico, tem uma baixa eficácia. Para fazer uma intervenção, mas talvez tu possa ver com ele quem da família pode dar o apoio. Sim. Porque uma das coisas ele sai, digamos, sob efeito de álcool, mas na verdade ele foi preso por fumar maconha. Não que a maconha vai incapacitar ele, mas ele também estava fazendo uso de álcool. E por isso não se deu conta que a polícia estava chegando, porque foi a viagem da maconha. Então, na verdade, assim, ele vai lá, vai ser liberado, mas ele ainda está sob efeito de álcool. Então, ele é liberado e difícil, sim. Então, na verdade, assim, talvez o profissional de saúde, o TO, também poderia trabalhar nessa questão de um cuidado mais integral, de como ele sai. E daí, eu acho que talvez tirar essa coisa da abstinência ou da redução de uso como objetivo da intervenção e voltar para algo que que precede, talvez seja um cuidado, assim. Só tem o Gabriel falou uma coisa agora que eu achei super interessante, assim. Se a gente for ver, assim, como a TO biomédica canadense, não sei o que, depois eles passaram por reforma, não sei o que, até o modelo canadense. Sudeste, epistemologicamente, eu creio que tem problema, a TO social, mas eu acho uma boa tentativa, e uma TO de segurança. Ou seja, na verdade é um setor, se a gente for imaginar, tem TOs trabalhando dentro de presídios. Então a gente pode pensar nos níveis, ou seja, usar a mesma lógica que a gente pensa os SUAS para pensar o sistema judiciário. A gente tem os níveis de complexidade. Talvez se a gente partisse de alguma coisa que de fato é feito para chegar nesse nível de complexidade que a gente está falando, porque é um contato muito imediato, assim, eu acho que essa vai ser a grande limitação, mas talvez, resgatando o que tu falou, a questão do vínculo, ou seja, como na verdade, naquele momento tu já começa a saber, não do ponto de vista burocrático, quem é o pai, quem é a mãe, quem é a pessoa que ele confia, mas sabe isso já do ponto de vista clínico, ou seja, essa pessoa é a rede de suporte desse indivíduo, e daí é uma questão, não um problema da segurança, eu acho particularmente, é um problema do sistema nacional, que é a articulação intersetorial.
ou articulação entre níveis de complexidade de um mesmo setor. Então, talvez no projeto de lei, abrir um pouco para isso que o Gabriel falou, de uma TO no sistema. Sim. Porque se a gente for pensar nesse nível, o TO vai trabalhar isolado. Porque, na verdade, a tua intervenção é muito limitada. Mas, por exemplo, bom, se tem uma outra equipe muito... Na verdade, eu acho que a gente deveria, talvez, falta para todos nós, exceto para vocês, talvez conheçam um pouco melhor, um pouco desse panorama do próprio sistema judiciário, assim, de todo esse caminho. Porque, na verdade, eu fico pensando assim, não sei se vocês viram algo que aconteceu ontem. Uma base da PTG bateu o carro, abriram, bom, chegou a Detran, chegou os bombeiros, 350 quilos de maconha. E a declaração e a declaração da equipe que aborda o caso, a gente vai investigar se é um caso de tráfico. E daí eu me lembro, o país ainda não é uma democracia racial. Então, por consequência, eu posso pensar, é alguém da classe média, porque mantiveram sigilo sobre o nome. Mas a gente está falando de 350 quilos de maconha. Consumo próprio. Consumo próprio. Pessoal, só para voltar, então, que o Brasil ainda é entre os top 10 países mais desiguais. Na década de 90 era um dos países mais desiguais. Não somos uma maioria de branco, embora o Getúlio Vargas, meu conterrâneo, tentou provar. E somos um país muito desigual. Então, se a gente for pensar nesse cenário, tem uma intervenção institucional de tentar desconstruir tudo isso do TO. Pelo menos nós aqui tentamos com vocês fazer essa reflexão. Mas talvez como dizer, bom, nesse setor a gente atua. E daí ser mais transversal. Eu não sei, eu infelizmente não deveria estar aqui porque eu não leio o projeto de lei. Mas você tem duas páginas. Eu estava na minha sala e como a internet não funcionou, eu vim aqui. Mas eu fiquei pensando que talvez seja algo assim, o TO no sistema judiciário. Sim. Eu acho que a grande questão que me pega, acho que pega todos nós da saúde, nós TO, é o conhecimento do sistema judiciário. Neste tema que versa sobre isso, porque, como eu falei, então, se a gente fala de um problema, que é a questão de drogas, mas que tem uma interface enorme com a questão judiciária, com o sistema judiciário. A gente não tem. Mas assim, ouvindo o Wagner falando, eu fiquei pensando assim, que talvez ser uma ideia, ou o Gabriel assim, então a gente tem assim, desse mundo, do mundo que a gente não conhece, o judiciário, a delegacia, então os agentes de rua, né, o policial militar que está na rua, que é um nível. A gente tem a delegacia que é outro nível, a gente tem o juizado que é outro nível, tem a penitenciária que é outro nível, enfim. E aí eu estou pensando aqui de que forma que a gente poderia, neste mundo, eu estou nem colocando a saúde, mas no mundo da justiça ali, fazer uma integração dos elementos de saúde que estão aí nesse meio. Ou seja, tem equipe de saúde e equipe social no juizado, tem equipe de saúde e equipe social na penitenciária, e a ideia é que tem uma equipe de saúde e equipe social na delegacia. Uma pergunta, não sei se acontece, no Rio Grande do Sul acontece. Qualquer pessoa que seja presa, ela não vai diretamente para a delegacia. Ela vai numa unidade de saúde fazer alguma coisa assim. No Rio Grande do Sul, isso acontece, ou seja, se tu é preso por qualquer coisa, vai primeiro no posto de saúde, num hospital, normalmente, no socorro. Tem um médico que não te olha, ele carimba, diz como. Ele mais ou menos pergunta, apanhou, caiu, alguma coisa? Não, ok, tá aqui. E aí a gente fica pensando, bom, talvez já tenha até um caminho que a gente poderia ir algo mais elaborado, quer dizer, talvez esse caminho não precise se tem um profissional lá. Sim. Não sei, eu fico pensando que não é justificativa de Não é crime deve. Não. Eu acho que Fazer a pessoa assinar. Alguém já foi, alguém foi. Principalmente vai sendo abordada. Então, no seu caminho. Não, eu estava pensando aqui nessa coisa desse raciocínio aí, de que então, ok, dentro dessa ideia de hierarquia do sistema judiciário, dentro da delegacia é o que supostamente a gente não tem ainda a equipe, que é a ideia que tenhamos agora. E aí, meu ponto agora também é importante, que é o seguinte, que essa equipe também ajudaria
no sentido de auxiliar o agente da delegacia a categorizar o abordado entre usuário e traficante. Isso é uma coisa importantíssima. Eu acho que um profissional da área, nós, teóricos, um profissional de saúde social, poderia ajudar por conta daquela discussão que a gente faz aqui e tal, que a gente não tem claro quem é o usuário, quem é traficante, porque a lei não prevê, e etc. Que tem muito a ver com a questão racial, né? Se é preto menor que mora no setor da Ceilândia e o cara que é pego por 350 quilos de maconha tem um nome até em sigilo. Enfim. Então, assim, estou pensando talvez isso seja uma coisa bem objetiva, de que esse profissional ajudaria no entendimento. Que poderia tentar minimizar essa coisa que tem a ver com É que eu fico pensando, por exemplo, na delegacia, supostamente só se relata o que aconteceu e depois vai ser julgado. Sim, vai ser investigado. Mas aí depois já tem a equipe profissional lá. Então, tem geralmente assistente social. Mas se tem uma equipe de saúde e equipe social, tem, isso é obrigado, os juizados especiais criminais, eu conheço. Na delegacia social? Não. Falando de juizado. Na delegacia não tem. Que essa é a ideia do projeto. Esse projeto para ter para ter equipe. Mas uma coisa que a gente estava vendo na discussão que eu acho que o Ricardo colocou, que não existem muitas delegacias especializadas assim, com o tempo do projeto. Ele viu que tinha uma experiência positiva lá no Belém do Pará. Que teria mas já tem equipe de saúde ou equipe social? Então, eu acho que ele não falou, não sei. Não, mas qual é essa experiência do Pará? Que teria depois eu passo para vocês, que acho que é no Belém do Pará que ele colocou lá, que teria já alguma coisa mais andada, mais encaminhada a respeito disso. Uma delegacia especializada. Ele até procurou contato, ele mandou e-mail para a galera de lá para tentar fazer essa interlocução, ver como é que funciona. Porque eu acho que é bem nessa linha. Por exemplo, como é que funciona a delegacia especializada, tecnologia? Não sei se é a mesma coisa, de trazer mais delegacias, é só para fazer essa diferenciação entre usuário e traficante, ou como é que eles fazem isso? Eu acho que no geral, abordagem, a gente não domina isso também. Mas eu acho que no geral, a abordagem é enviada para qualquer DP, para qualquer delegacia de polícia, seja qualquer questão. Acho que o que o Ricardo falou que tem essa experiência no Pará é de alguma delegacia que virou referência para os casos de abordagem de drogas, porque já estão testando uma equipe de saúde lá, pode ser isso. Ou seja, então isso cria uma ideia, Gabriel, de que assim, bom, então de repente o PL tem como proposta criar delegacias de referência para abordagem de usuários de drogas, porque nem toda delegacia vai ter